CBN Auto Esporte. Eu sou Guilherme Muniz e hoje eu tô aqui com o Leonardo Félix mais uma vez, da revista Auto Esporte, para explicar tudo isso. Fala, Léo, tudo certo? E aí, Gui, olá, tudo bem? Olá a todos os nossos ouvintes e espectadores. E ó, recado rápido para você que está assistindo a gente pelo YouTube da CBN, não esquece de clicar no joinha aqui embaixo, se inscrever no canal e clicar no sininho para ser notificado sempre que tiver um episódio novo. Uma parceria que chamou a atenção até da gente que cobre o dia a dia das montadoras, né? Quando ela chegou foi, de fato, algo que chamou muita atenção. Vamos explicar um pouco as linhas gerais aí desse projeto, né? Porque lá no início de agosto, a Chevrolet e a Hyundai divulgaram esse comunicado, formalizando essa parceria, o desenvolvimento compartilhado de o que eles classificaram ali como 5 veículos. Seriam, então, um SUV compacto, um carro de passeio compacto, uma picape compacta, uma picape média e uma van elétrica. Mas aí dessa conversa a gente já pode tirar a van elétrica do papo, porque ela é mais focada na América do Norte, enquanto os outros são de fato feitos para serem vendidos aqui na América do Sul. A previsão é de que o primeiro carro chegue ao mercado em 2028, é aquela história de que os desenvolvimentos demoram mesmo, né, para se tornarem realidade. Os carros vão poder ser a combustão ou híbridos, eles até pretendem ter 800 mil unidades em conjunto. O que a gente já sabe, Léo, sobre como vai ser isso na prática? Até porque eu falei de 8 carros lá no começo, agora eu falei de 5, logo mais a gente vai detalhar por que é essa diferença de que carros que a gente está falando. Mas, na prática, como que vai ser esse desenvolvimento conjunto, Léo? Elas vão, ainda que desenvolver conjuntamente, continuar tendo operações separadas, né? A gente não está falando de uma nova marca que surge a partir disso. Cada montadora vai ter a sua estratégia com esses carros. Exatamente, Gui. Quem é um pouquinho mais velho, viveu ali os anos 80 e 90, eu vivi um pouco dessa época, né, entregando aqui já a minha idade, vai se lembrar da gloriosa Auto Latina, Sim. que foi uma joint venture entre a Volkswagen e a Ford, Uhum. aqui no Brasil, né, e na América Latina. Vai ser mais ou menos isso. A Hyundai e a GM, elas não vão se fundir, mas elas vão ter uma espécie de sinergia técnica para unir meio que ali a fome com a vontade de comer das duas fabricantes, né? Porque as duas têm dores distintas, digamos assim. A Hyundai, ela opera aqui no Brasil já há alguns anos, né? Há mais de uma década, com uma fábrica lá em Piracicaba e tudo mais. Só que a fábrica de Piracicaba tem uma capacidade limitada. A Hyundai não consegue expandir sua produção no Brasil porque ela não consegue, não tem mais espaço físico, não tem mais terreno para expandir aquela fábrica. Então a Hyundai trabalha o tempo inteiro no limite da capacidade daquela fábrica. Eles tentaram um acordo com a Caoa para produzir carros de maior, né, carros de maior porte lá na fábrica da Caoa em Anápolis. Não deu certo esse acordo, o acordo já foi desfeito. A Hyundai não vai ter mais produção lá. Enfim, as duas partes ali, né, meio que se desentenderam. Dizem que a Caoa não conseguiu atingir os parâmetros de qualidade que a Hyundai esperava. A Hyundai também não teria cumprido algumas partes do acordo com a Caoa. Enfim, o fato é que não deu certo. Então a Hyundai tem essa questão. E a Chevrolet tem, por outro lado, uma necessidade de ter uma plataforma para os seus carros compactos aqui na América do Sul para o futuro. Por quê? Porque a GM, que é a dona da Chevrolet, ela encerrou suas operações em vários mercados, como a Europa. A Europa cedia os carros compactos que a GM vendia no Brasil também lá nos anos 90, nos anos 2000, né, que a gente lembra do Corsa, do Uhum. Monza, do Astra, etc. Depois eles passaram a desenvolver isso na Coreia do Sul, com uma montadora coreana chamada Daewoo. E essa atual geração de carros da Chevrolet aqui no Brasil, né, o Onix, Tracker e tudo mais, eles foram desenvolvidos em parceria com uma chinesa, a SAIC. Só que a própria GM também descontinuou o seu projeto de carros compactos na China. Eles não vão mais vender Onix, Tracker na China. Então a SAIC não vai mais desenvolver produtos compactos para a GM. Então, ou seja, a GM não tinha ninguém com quem desenvolver junto uma plataforma para carros compactos e a Hyundai não tinha como expandir a sua produção no Brasil. Então, por isso que as duas se uniram nesse projeto conjunto. A Hyundai vai ceder a plataforma de carros compactos para a GM e a GM, em troca, muito provavelmente, a Hyundai vai poder usufruir da capacidade produtiva que a GM tem aqui na região. Então, por isso que desses 5 projetos que você falou,
que no fim das contas são 10 carros, né? Um carro para cada marca, 4 são voltados para a América do Sul, né? Que a gente tá falando de um hatch compacto. Quer dizer, eles não falam que é um hatch, né? Eles dizem que é um carro de Eles fazem passeio aquele mistério, né, compacto. tradicional, é. Mas na prática é um hatch Sim. compacto. É um hatch compacto ou no máximo ali um crossover compacto, né? Tipo Volkswagen Terra ou algum carro nesse sentido. Um SUV compacto que vai gerar as novas gerações do Chevrolet Tracker e do Hyundai Creta. Uma picape compacta ou intermediária que vai gerar as novas gerações da Chevrolet Montana e de uma picape da Hyundai, que vai ser uma Creta picape, digamos assim. E uma picape média, que essa vai vir com uma plataforma da GM, que é a atual S10, né? A gente tem a Chevrolet S10 no Brasil, então a próxima geração da S10 vai ter uma irmã da Hyundai desenvolvida sobre essa mesma plataforma, que é a plataforma muito provavelmente de uma picape americana chamada Colorado, que é vendida lá nos Estados Unidos. E aí tem um ineditismo maior, né? A Hyundai entrando em mercados que hoje em dia ela não tem a menor capacidade de entrar, não só por isso que você falou, a fábrica tá ali no limite, mas porque como é que eles vão dar esse passo se a fábrica tá no limite e esse seria um projeto vindo do zero, ter o desenvolvimento da Chevrolet e poder usar essas plataformas vai ser aí o diferencial que faltava para a Hyundai poder entrar em 2 mercados que não só ela não atua hoje em dia, como são 2 mercados, e aí eu tô falando de 2 segmentos específicos dentro das picapes, né, as picapes intermediárias e as picapes ali médias, mas são 2 segmentos que não só ela não atua, como são muito aquecidos hoje em dia, né, então estrategicamente vai ser um salto para a Hyundai quando ela puder fazer essa entrada, né. Com certeza, né? Como eu falei, a Hyundai vivia num gargalo. Eles têm projetos, né? Tanto que alguns anos atrás, num salão do automóvel, se eu não estou enganado, de 2016, eles apresentaram um conceito de uma picape do Creta Uhum. que nunca saiu do papel pelo fato de eles não terem capacidade produtiva para isso. Então eles não conseguem produzir nada lá em Piracicaba além do próprio HB20, né, da família HB20 e do Creta. E eles já trabalham em 3 turnos com a capacidade lotada. Então não tem espaço para um novo produto lá. Tanto que a Hyundai vai lançar uma nova geração do HB20 aqui no Brasil nos próximos anos, ali entre 2026 e 2027. Esse produto eh, vai ter um irmão SUV, um SUV de entrada, né, ali como o Volkswagen Terra, o Fiat Pulse, um da própria Chevrolet que vai ter também, que é derivado do Onix, que ainda não são frutos desse projeto, são ainda desenvolvimentos separados. Mas esse produto novo da Hyundai, por exemplo, ele vai matar o HB20 Sedan, Uhum. o HB20S. Então eles vão trocar um produto pelo outro. Então, para eles terem outros produtos no portfólio, eles dependem dessa capacidade produtiva que a GM tem e que a Hyundai já não tem no Brasil. E esse projeto chega no momento, eu até separei aqui alguns números para mostrar o momento dessas 2 marcas no nosso mercado, para entender como esse projeto de fato é importante, e no final das contas isso significa que eles de fato vão olhar com mais cuidado para esses modelos, para o consumidor, isso também acaba sendo relevante. A GM hoje em dia, até agosto, a Chevrolet tem quase 11% do mercado brasileiro, isso segundo os dados da Fenabrave, que é a associação que reúne as concessionárias aqui do nosso país. Então, com esse percentual, a GM é a terceira maior do país. A Hyundai vem logo atrás, com um pouco mais de 9% do mercado, na quarta colocação. Quando a gente olha os modelos individualmente, o Hyundai HB20 tem um bom desempenho no acumulado ali dos primeiros 8 meses. É o quarto carro mais vendido do país, com quase 50 mil unidades. Ele está atrás de carros muito bem vendidos aqui no país, né? O Polo, que é o líder atualmente, o Argo e o T-Cross, mas ele vende mais do que o Onix, por exemplo, que se a gente pegar na memória, não muito tempo atrás, foi líder de mercado. Então, o próprio HB20 tem uma margem aí para subir, já que tem outros modelos que vendem mais do que ele. Ele, talvez até por falta de capacidade de produção, não consegue dar conta desse volume. E principalmente o Onix, que já teve um passado recente tão glorioso, tão virtuoso em números de vendas, quem sabe com essa nova geração vai poder também tentar reconquistar isso. Mas é um processo que ainda vai demorar um tempo, né? Até isso se concretizar, essa disputa poder entrar em prática, vai demorar. Com certeza. Como eu falei, bom, como você mesmo falou, né? O primeiro produto chega ao mercado em É. 2028. A gente tá falando no primeiro produto. Então, ou seja, vai ter ali uma escalada, né? 2028, 2029 é um processo que vai levar alguns anos, né? Até ser implementado. E até lá, cada uma vai meio que se virar com os produtos que já tem, né? A Hyundai, por um lado,
já está preparando, por exemplo, uma nova geração do HB20, como eu comentei aqui, para lançar provavelmente no Brasil ano que vem, final do ano que vem, alguma coisa assim. E a Chevrolet acabou de atualizar o Onix e vai manter esse produto no mercado por mais alguns anos. Então, é, a Hyundai também atualizou o Creta no passado, a Chevrolet atualizou o Tracker agora. Então, a gente realmente vai levar alguns anos para ver os primeiros produtos dessa sinergia. E aí tem uma outra questão, que é a questão da eletrificação, né? Uhum. Do desenvolvimento de motorizações híbridas para esses produtos, né, para o mercado brasileiro, que isso é um componente importante e que ainda não se sabe de onde que vão vir essas tecnologias. Leonardo, eu aposto, não é uma informação, mas é uma aposta, que vai vir da Hyundai, porque a Uhum. Hyundai já tem motorização híbrida, motorizações híbridas mais maduras, né, já disponíveis no mercado, prontas para uso, e até pela própria experiência que a GM vem tendo com os atuais motores que eles estão vendendo no Brasil, os motores da família, uma família que chama CSS Prime, os motores de 3 cilindros que estão tendo problema, não problema, mas estão tendo uma questão com a correia banhada a óleo, que está gerando muita polêmica, muitas críticas, e é algo que eles estão tentando administrar, mas eu apostaria que essa geração de motores novos também vai vir da Hyundai e não da GM. Isso explicaria em parte, né, Léo? A gente falou recentemente aqui sobre as novidades que a GM anunciou aqui para o Brasil, anunciou nos últimos meses, até o final do ano, até o começo do ano que vem, esses carros vão todos chegar por aqui. E chamou um pouco a nossa atenção o fato de que o Onix, por exemplo, e o Tracker também, cada um à sua maneira, não tiveram tantas atualizações assim. Eles mudaram, mas não foram mudanças tão significativas. Talvez isso explique um pouco, né? O fato de ter agora em perspectiva esse novo caminho, essa nova parceria, agora, quem sabe, a gente vai passar a ver essas mudanças todas. E, de uma certa forma, queria ver se você entende esse projeto da mesma forma como eu estou suspeitando. Mas olhando para a operação da GM, eles estão num processo de trazer, de se ancorar muito nos produtos que eles estão trazendo da China, de parceiras, de uma montadora parceira lá, que eles trazem e colocam o emblema da Chevrolet, fazem adaptações, mas basicamente são carros que eles trazem dessas outras empresas. E a gente até falou isso, será que isso não pode gerar um distanciamento do consumidor brasileiro, né, uma aceitação um pouco mais difícil? Me parece que com esse projeto eles também acabam resolvendo isso. Eles vão poder ter modelos pontuais e estratégicos vindo de fora, talvez aqueles de maior volume, de maior valor agregado, os carros mais caros, mais tecnológicos, mas voltar a ter uma produção focada no Brasil, atendendo ao gosto do brasileiro e podendo trazer as tecnologias que precisam, brigar por preço e assim por diante, sem depender tanto de uma produção que não foi, na verdade, pensada para o Brasil. Com certeza, com certeza. Até porque a GM também tem no Brasil uma estrutura muito grande de pesquisa e Sim. desenvolvimento. Eles têm um campo de provas, que é o campo de provas da Cruz Alta, que é gigantesco. Então, é toda uma expertise que é uma troca, né? Uma via de mão dupla. Então, a Hyundai também vai poder aproveitar dessa expertise da GM nesse desenvolvimento. E eu concordo com você. Eu acho que para a GM é importante realmente ter esse foco de desenvolvimento de produtos para o nosso mercado, para não se distanciar, né? Para não ficar tudo feito na China, que é um mercado tão distante do brasileiro, não só geograficamente, mas ela é distante também de realidade, né? Você já foi para a China, eu já fui para a China, a Uhum. gente sabe como é distante a realidade do mercado de carros chinês do mercado brasileiro, né? Do gosto do consumidor. Então, eu acho que isso também é fundamental. Muito bem, então, uma repaginação completa que a gente pode falar a partir dos próximos anos e até 2030, com as renovações de Onix e HB20, Creta e Tracker, provavelmente o fim das versões sedãs de Onix e HB20, né, do Onix Plus e do HB20S, a renovação da S10 e possivelmente até da Montana, né, a Sim. picape intermediária que a Chevrolet tem hoje em dia, e com esse compartilhamento de plataformas, a entrada da Hyundai nesse mercado também de picape média e de picape intermediária. É tudo isso que a gente vai ver até 2030. Exatamente, é isso mesmo, você reuniu bem, você resumiu bem. Eh, eu acredito, também é uma aposta, não é uma informação, que esse carro de passeio de entrada deve ser já um crossover, um SUV de Uhum. entrada, já não mais um hatch. Eu imagino que seja isso. E aí a gente vai ter Creta e Tracker.
Montana e uma picape da Hyundai, e a plataforma dessa picape vai vir da Hyundai, né? Então a gente vai ter um novo Creta que vai gerar uma picape do Creta, e desses dois produtos vão se derivar um novo Tracker e uma nova Montana, e uma nova S10 vinda da GM gerando uma picape média da Hyundai. E aí tem esse ponto que você levantou, que é muito importante, que é não tem espaço aí para um sedã, Sim. né? Então os sedãs compactos atuais, né, o Hyundai HB20S e o Chevrolet Onix Plus, infelizmente devem sair de linha no meio desse processo aí nos próximos anos. Mas isso a gente está falando daqui a alguns anos, né? Não é que esses carros vão sair de linha agora. Daqui a alguns anos, né, quando esse projeto começar a sair do papel, esses modelos, esses dois sedãs devem ser descontinuados. Até porque o próprio consumidor brasileiro está migrando para outras categorias, né? Quando a gente pega o volume de vendas, se HB20 e Onix ficam ali entre 40 e 50 mil unidades no acumulado agora desse ano, as versões sedã estão com ali 25 mil no caso do Onix Plus e 18 mil no caso do HB20S. Quando a gente pega um carro de 18 mil unidades em 7 meses, nesse caso aqui os 18 mil unidades são no período de 7 meses, é um pouco mais de 2.500 carros por mês. É um volume muito pequeno, então faz todo sentido eles virarem essa chave, né? Exatamente. O consumidor brasileiro está migrando cada vez mais para essa realidade de SUVs e crossovers, né? Gostemos ou não, né? Existem muita gente que critica, mas tá todo mundo lá comprando um É. SUV, né? Na prática é o que está acontecendo. Então, a realidade é essa e as duas estão migrando para onde, né, o, o vento tá levando ali, né, a direção do mercado brasileiro. É isso, muito bem. O CBN Auto Esporte segue agora falando sobre o mercado de carros novos no Brasil. A gente teve o primeiro mês completo, né, Léo, de vendas com aquela redução, a isenção do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, para os carros de entrada. E aí a gente fica na expectativa, né? Qual o resultado disso para o mercado como um todo? E a gente teve uma queda, que não era tão intuitivo assim da gente imaginar. Poderia haver alguma expectativa de alta, segundo a Fenabrave, que, mais uma vez, é aquela associação que reúne os concessionários de veículos, foram vendidos 214 mil carros no mês passado. Isso representa uma queda de quase 7% em relação a julho. Na comparação com agosto do ano passado, foi uma queda de 4%, ainda que no acumulado do ano tenha vendas em alta de 3% em relação ao acumulado até agosto do ano passado. Mas fato é, o programa Carro Sustentável entrou em vigor em julho, pegou alguns dias de julho, aí passou a valer agora, a gente tem o primeiro mês completo e vem essa queda. O que a gente pode entender disso, Léo? Dá para dizer já que o carro sustentável não emplacou tanto quanto a gente poderia esperar? Ou ainda é cedo? Porque afinal de contas é só o primeiro mês também e a compra do carro é algo que não é tão simples assim para muita gente, né? Olha, eu acho que o resultado com certeza ficou abaixo do que todo mundo esperava nesse começo de programa. Vamos lembrar que o próprio governo fez um programa parecido no ano passado e a resposta foi muito mais imediata. Foi um programa que durou só 2 meses. E naqueles 2 meses a resposta foi muito mais imediata e muito mais positiva do que agora. O que acontece agora? Eu acho que o consumidor brasileiro ele está mais afetado agora por um cenário desafiador, principalmente de taxa de juros para financiamento, né? A taxa de juros está elevada, ela não está caindo, e isso obviamente afeta o acesso ao crédito, afeta o poder de compra, né? O poder de aquisição do consumidor, e isso se reflete nesse resultado que a gente vê. Porque esse programa, o Carro Sustentável, ele é voltado para carros 1.0, com câmbio manual, produzidos no Brasil, teoricamente, os ditos carros populares, Uhum. né? Só que esse público consumidor desse tipo de veículo, ele é muito mais suscetível a essas variáveis macroeconômicas, né? Como a questão, por exemplo, da taxa de juros, né? É um público que depende muito mais de crédito, depende muito mais de financiamento, e por isso que esse programa não emplacou como o programa que o governo lançou no ano passado. Mas eu acho que sim, a gente precisa de um tempo maior, até porque, pelo que eu entendi, as montadoras estão trabalhando forte, as que têm produção aqui no Brasil, para inclusive investir em subsídios delas próprias para outros carros que não estão nesse Uhum. programa, para baratear esses outros carros,
né, e oferecer condições melhores para aumentar o volume de vendas desses carros para a pessoa física, né, não depender tanto de venda no varejo para frotista, para locadora e tudo mais. Então a gente precisa esperar um pouco mais. Mas eu acho que é um resultado meio decepcionante, sim. Eu acho que o mercado, a indústria no geral, esperavam né, uma resposta melhor, né, do consumidor em relação a esses programas, já de imediato. Vamos ver agora nessa reta final do ano, né? Porque o final do ano, o segundo semestre, principalmente os últimos meses mesmo dos anos, costumam ter um aquecimento nas vendas, e isso pode ser bom ou pode ser ruim para essa análise que a gente está fazendo. Ou seja, se as vendas aquecerem, seguindo, né, aquecerem mais do que elas costumam aquecer, mérito possivelmente do programa do carro sustentável. Mas se ainda assim, numa reta final de ano que costuma ter vendas aquecidas, as vendas não subirem tanto assim, ainda que tenha esse incentivo do programa, aí fato é que não foi suficiente para compensar todo esse problema macroeconômico para a compra do carro, então vamos ver esses próximos meses, né? Exatamente, Gui. E quando a gente observa o ranking dos carros mais vendidos de agosto, né, a gente vê que tem, ok, o Volkswagen Polo foi o carro mais vendido, que isso já vem acontecendo há alguns meses, a Fiat Strada o segundo. Ambos são modelos que têm muito apelo para frota. O Polo Trek é um carro muito usado hoje em frotas, a Fiat Strada também. O Fiat Argo, que é o terceiro colocado, também. Depois, o quarto e o quinto carros mais vendidos são o Toyota Corolla Cross e o Volkswagen T-Cross, que são carros que não estão nesse programa Bem mais caros, e né? são bem mais caros. E esses carros têm muito mais apelo para a pessoa física. Então, isso mostra que muito além de dar uma isenção de IPI, existe um longo caminho aí, né, que envolve realmente a economia brasileira no geral, para que o consumidor tenha de fato condições, né, o consumidor que o governo espera, né, Uhum. tenha condições de comprar, de trocar o seu carro. Até porque os carros que foram beneficiados com o programa Carro Sustentável são carros que estão ali na faixa de 100 mil, um pouquinho abaixo, um pouquinho acima. Certamente esse consumidor também está olhando para o mercado de seminovos para, com esse mesmo valor, comprar um carro que, ainda que não seja tão novo, mas pode ter um conforto ou outro um pouco a mais. E isso pode dificultar, né? O que talvez não aconteça tanto com, por exemplo, o T-Cross e o Corolla Cross que você mencionou. Exatamente, aquele desejo do carro 0 km a É, qualquer custo, né, aquele é. Celtinha pelado. E isso meio que já arrefeceu. O brasileiro ele já tem hoje uma postura muito mais pragmática. Se eu posso comprar um seminovo mais equipado e mais confortável, eu vou mesmo para um carro zero com menos equipamentos ou eu vou para um seminovo mais equipado? E muitas vezes a escolha tem sido essa. Auto Esporte responde. O Auto Esporte Responde de hoje fala sobre combustível adulterado, que é uma preocupação já de muito tempo dos brasileiros, né, dos motoristas brasileiros, porque a gente tem o receio de colocar o combustível adulterado sem saber, né? Coloca ali, depois vai descobrir o problema. Mas essa preocupação aumentou nas últimas semanas depois daquela mega operação Carbono Oculto contra um esquema de lavagem de dinheiro para o PCC e várias outras organizações criminosas. Essa operação revelou que parte desse esquema passava pela venda de combustível adulterado em vários postos pelo país. Afinal, Léo, quais são os riscos de abastecer com combustível adulterado e como identificar? Dá para identificar se um posto vende esse tipo de combustível? É claro que é difícil, né, Gui? Inclusive tem um levantamento do Instituto Combustível Legal, o ICL, que fala que o tempo médio que uma pessoa tem de decisão se ela vai parar num posto ou não para abastecer um carro é de 7 segundos. Nossa. Porque você tá andando no É. trânsito, você precisa abastecer, de repente você olha um posto e fala assim: vou parar para abastecer aqui. Paro aqui, não paro aqui?" E esse tempo dura 7 segundos. Mas claro, existem alguns mecanismos que você pode usar para se precaver. O primeiro deles é identificar se o posto tem bandeira, ou seja, o posto com bandeira é se ele tem uma distribuidora oficial daquele posto, né? Que pode ser Ipiranga, Petrobras, Shell, né? Essas que a gente já conhece. Então, se ele tem bandeira, já é um bom sinal. E aí tem que ter cuidado, porque tem alguns postos que não têm bandeira e que colocam a fachada imitando como se É, tivessem bandeira. já vi isso. Pois é. Então é importante ter esse cuidado, preferir postos que têm bandeira. Entrou no posto, se você observar que o posto não aceita cartão, só aceita pagamento em dinheiro, Pix, desconfie também, porque pode ser ali fazer Uma parte estratégia, de né? uma estratégia Uhum. de lavagem de dinheiro, etc.
É possível identificar nas bombas de combustível se tem um registro da ANP nas bombas. E se nas bombas também existe a identificação do distribuidor de combustível daquela bomba, que pode ser um distribuidor diferente, inclusive do distribuidor da fachada do posto. Então é possível ver tudo isso, observar esses detalhes para entender se o combustível daquele posto tem procedência, se aquele posto é registrado. São formas de você se precaver quando você entra num posto desconhecido. Mas, claro, tem o principal, que é dar preferência para aquele posto perto da sua casa, que seu vizinho indica, que seus parentes, seus amigos abastecem e sabem que tem qualidade e vão te recomendar e você vai poder ir lá tranquilo. E é óbvio que a preferência maior é para visitar esses postos que você já conhece, né? Você sabe que eu tenho um posto perto de casa que sempre que eu posso eu abasteço lá. Exato, eu O também. problema é se entra na reserva e você tá longe de casa, né? Aí entra nessa questão que você falou dos 7 segundos para decidir onde vai abastecer, se não vai. Você já acabou colocando combustível adulterado sem querer em algum carro e percebeu os efeitos depois ou não? Felizmente, comigo isso nunca aconteceu. Isso já aconteceu com a minha mãe, mas comigo ainda não. Eu já tive essa infelicidade e vou me lembrar para sempre do prejuízo, porque não foi nada barato, viu? Depois tive que levar para oficina, resolver os problemas, aprendi a lição. Tomara que Isso todo é mundo triste. siga essas regras aí, essas dicas, né? E evite esse tipo de problema. Exatamente. E lembrando, né, quando você abastecer, é importante observar o comportamento do carro, se sentir perda de potência, tudo mais. Pode ser um sinal de que o combustível foi adulterado. E dependendo de como o carro se comportar, se a mudança for muito abrupta, às vezes é até melhor não rodar com o carro, tentar já drenar o tanque, levar numa oficina, drenar o tanque e abastecer de novo. Enfim, para evitar esses Minimizar, né? problemas. Porque, enfim, as principais fontes ali, né, de adulteração são o uso de metanol na gasolina, não o etanol, né, mas o metanol, que é extremamente corrosivo. E no caso do etanol é a adulteração usando água, né, na composição, o que também, obviamente, atrapalha o desempenho dos carros ali flex. Então é importante ficar de olho. Muito bem. Leonardo Félix, obrigado mais uma vez por hoje. Até a próxima. Valeu, Gui, valeu todos os nossos espectadores, ouvintes. Nos vemos na próxima. É isso, o CBN Autosport fica por aqui. Nós tivemos os trabalhos técnicos do Altair Cunha e do Anderson Wendel, além da edição do Rafael Furugem e do Renato Barcelos. Obrigado pela sua audiência e até mais. CBN Autoesporte.